Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Bom dia a todos e todas, irmãos e irmãs que nos acompanham através do ProSaúde e também através dos hospitais que rezam conosco nesta manhã. Deus possa estar abençoando cada enfermo, médico, enfermeiro, todos os prestadores de serviço nesses hospitais. Que Deus possa abençoá-los longamente. Exulte o coração que busque a Deus. Procurai o Senhor Deus e o seu poder, buscai constantemente a sua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento, irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, nossas faltas, para participar dignamente desses santos mistérios. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Deus de bondade, que purificados pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar revigorados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Ouçamos a palavra de Deus nesse momento. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tirastes da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que a minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou para fazê-lo perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaca-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda esta terra, de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal.
Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Até pensava em acabar com sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face. Sua palavra não encontrou morada em vós, pois nada acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esses vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se vós não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, ouvimos nesta quinta-feira, na quarta semana da Quaresma, assim também nos preparando para a Páscoa do Senhor, hoje 3 de abril. Ouvimos o livro do Êxodo 32, de 7 a 14, e ali nós vemos que havia pouco de Deus estabelecer a aliança com Israel e confirmá-la com uma solene promessa, conforme Êxodo 24:3. Moisés ainda estava no Monte Sinai, onde ele recebia nas mãos as tábuas da lei, o documento base dessa aliança.
Entretanto, o povo caía na idolatria, adorando o bezerro de ouro, obra das suas mãos, como se fosse um Deus que tirava do Egito, conforme o verso 8. Deus acende-se uma ira, informa Moisés o sucedido, no versículo 7. A aliança fora quebrada. Deus quer repudiar Israel, apanhado em flagrante adultério, a começar uma nova história cheia de esperança com Moisés, que permanecera fiel. Mas Moisés, que recebera a missão de guiar Israel à terra prometida, não abandona o seu povo. Não cede à tentação de pensar apenas em si mesmo. Como Abraão diante da cidade pecadora, conforme Gênesis 18, Moisés intercede pelo povo pecador. Procura acalmar a justa ira de Deus, fazendo uma certa chantagem, entre aspas, no versículo 12, recordando-lhe as promessas feitas aos antigos patriarcas. A sua oração, portanto, toca o coração de Deus. As características antropomorfóbicas com que Deus é descrito neste episódio atestam a antiguidade desse texto. São João, no capítulo 5, 31 a 47, Jesus continua a responder aos judeus. Portanto, esse discurso apologético vai endurecendo, aumenta gradualmente a separação entre o eu de Jesus e o vós dos seus adversários. O texto culmina com o processo intentado por Deus contra o seu povo predileto, mas obstinadamente rebelde, cego e surdo. Jesus, portanto, apresenta 4 testemunhos que deveriam levar os seus ouvintes a reconhecê-lo como Messias pelo Pai, como Filho de Deus, as palavras de João Batista, como homem enviado por Deus, as obras que ele mesmo realizou no mandato de Deus, a voz do Pai e, finalmente, as Escrituras. Esses testemunhos, na sua diversidade, têm 2 características que os unem. De um lado, a resposta à acusação da blasfêmia dirigida contra Jesus pelos judeus remetem para o agir salvífico de Deus. Por outro lado, elas não dizem nada realmente novo. Os judeus estão sob processo porque não procuram a glória de Deus, que vem é uma, mas toma a glória uns dos outros. Portanto, caíram assim numa cegueira radical interior. Agarrados à lei, recusaram o Espírito. E Jesus revela-lhes, portanto, o risco que correm e avisa-os. Pensam alcançar a vida eterna prescrutando os escritos de Moisés. Mas são estes mesmos escritos que os acusam. O intercessor deverá tornar-se um acusador? O texto termina, portanto, convidando a examinar a autenticidade e a verdade da própria fé. O povo de Israel, por sua vez, revela uma memória curta, e foi libertado por Deus no meio de prodígios e celebrou livremente a aliança com o Senhor, a Páscoa dos judeus. Mas logo que sobrevieram novas dificuldades, esqueceu-se de tudo e caiu na idolatria. Assim pode acontecer também conosco, mas a verdadeira pessoa que crê não abandona a Deus. Quando surgem as dificuldades, como se fosse Ele a causá-las. Pelo contrário, continua a sentir-se dependente de Deus, ligado a Ele, e como Moisés não desiste de orar por si e por interceder pelos irmãos. A oração de intercessão revela a maturidade na fé. O crente adulto na fé vê as provações dos irmãos como suas. Por isso reza por eles, fazendo-se intercessor universal, disposto a carregar sobre si as fraquezas uns dos outros e a sofrer para que possam ser aliviados. Foi a atitude de Moisés. Será também a atitude de Jesus. Ao reagir contra o pecado do povo, Deus diz a Moisés: a minha cólera vai inflamar-se contra eles e destruí-los-ei, os destruirei, e farei de ti uma grande nação.
no verso 10. O povo pecou e merecia ser destruído, mas os desígnios de Deus deviam cumprir. Por isso propõe a Moisés tornar-se um pai de um novo povo. Moisés recusa a proposta de Deus e implora: não te deixes dominar pela cólera e abandona a decisão de fazer o mal a esse povo. E mais adiante, faz ele uma promessa a Deus: perdoa-lhes esse pecado, ou então apaga-me do livro que escrevestes, conforme Êxodo 32:32. Isto é, destrói-me também a mim. Moisés solidarizou-se completamente com o seu povo, para alcançar de Deus a salvação do seu povo. Tudo isso se realiza de modo completamente inesperado no mistério de Cristo. E, portanto, na morte de Cristo, Deus destrói o povo, diríamos assim. A morte de Cristo é a destruição do mundo antigo, do homem velho, como escreve São Paulo. Mas não é apenas destruição, porque a morte do Senhor levará à ressurreição. Jesus é, pois, o novo Moisés que aceita morrer com o povo e pelo povo, mas é também o novo Moisés, pai de uma grande nação. E a palavra de Deus, que diz: farei de ti uma grande nação, realiza-se na ressurreição de Cristo. De modo imprevisível, as Escrituras dão testemunho da ressurreição do Senhor. A nossa vida oferecida a Deus para a sua glória e para o serviço dos irmãos é uma atitude de perdão, de súplica pelos pecadores. Não são um ótimo testemunho do Deus amor, que não se demonstra com teorias, mas que transparece na vida daqueles em cujos corações habita. Peçamos ao Senhor Jesus, que manifestou ao povo daquele tempo, que Ele possa nos ajudar a realizar as obras de Deus em nossas vidas, que Ele possa acolher em seu coração, acolher a todos nós, nesse coração misericordioso, e nos dar a vida. Ele que deu testemunho do Pai, e ao mesmo tempo Pai que pediu para que ouvíssemos a sua voz, como no Monte Tabor. Ele que se fez obediente ao Pai, nos faz recordar a paixão que Ele sofreu por nós, e a redescobrir naqueles que continuam a vivê-la no corpo e na sua alma. Como Filho inocente do Pai, intercede por nós, pecadores, e permite-nos solidarizar-nos com Ele nessa intercessão. Queremos ir até Jesus para termos a vida, até Ele que é a presença encarnada de Deus, misericórdia em nós. Nada resistirá, portanto, às nossas orações, nos diz nosso Senhor, porque Ele diz: eu vou para o Pai, para ser o vosso protetor, vosso intercessor, vosso advogado, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará, Ele vos concederá, para que meu Pai seja glorificado no seu Filho, e o que pedirdes a mim em meu nome, Ele o fará. As minhas orações serão, portanto, atendidas, as suas orações, meus irmãos e irmãs, serão atendidas, se forem feitas em nome de Jesus, com a sua intenção pura e com a sua vontade, conforme os seus desígnios. Portanto, que nós possamos sempre rezar pela igreja, pela pátria, rezar pela nossa família, por todos aqueles que também pedem as nossas orações, rezar por aqueles que enfrentam dificuldades, fracassos em suas vidas, através dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira e não superficial, possa mergulhar nos tesouros de Deus e ao mesmo tempo alcançar muitas graças que nós mais necessitamos. Que possamos fazer valer também as nossas orações através do sangue de Jesus, suas lágrimas, suas chagas, as orações, suas vigílias e também a sua agonia. Não estou suficientemente penetrado no valor desses tesouros, porque minhas orações e meditações poderão ser frias, distraídas. Possamos, portanto, rezar nesse período da Quaresma para valer, para alcançarmos a misericórdia de Deus. O que pedidos de coração com fé, diz nosso Senhor,
havereis de obter. E a vida de oração, a união do coração de Jesus, é o amor ardente de nosso Senhor, pela justa apreciação dos seus méritos. Então, portanto, meus amados irmãos e irmãs, que possamos viver particularmente a palavra que hoje nós ouvimos. Eu vim em nome do meu Pai, disse Jesus. Que possamos crer no seu nome, crer na sua palavra, que nos transforma e que nos traz a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Sempre seja louvado. Coloquemos diante do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, as nossas preces, nossos pedidos a Deus. Acompanhemos com fé. Para que a Igreja persevere no testemunho de Jesus e no cumprimento da vontade do Pai, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nas instituições e na sociedade haja sempre novos Moisés, que se mobilizem e lutem pelo bem do povo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nos empenhemos por uma boa preparação para a Páscoa do Senhor, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas necessidades da Igreja, do povo de Deus, pela saúde do Santo Padre, o Papa, pela saúde também dos nossos irmãos enfermos, nos nossos hospitais, nas nossas famílias, em nossos lares, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nós nos pedimos ao Pai por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos o nosso ofertório com o canto. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Que te ouça o Eterno em tua aflição, proteja-te o nome do Deus da nação. Em seu santuário te mande um auxílio e desde Sião te sejam arrimo. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer, o que vimos te oferecer. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que o dom oferecido nesse sacrifício liberte-nos de todo mal e fortifique a nossa fraqueza por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao Autor. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno, é justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela nós pecadores moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o Bispo da Diocese de Santos, Dom Tarcísio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com a nossa excelsa padroeira dessa paróquia, Santa Teresinha do Menino Jesus, São César de Bus, patrono da minha congregação, e todos os santos, que neste mundo viver a vossa amizade, a fim de os louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Com grande amor e confiança, rezemos como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, esses vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade de vossos Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. imprimirei minha lei em suas entranhas, hei de escrevê-las em seu coração, serei seu Deus, e eles serão meu povo, diz o Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O sangue de Jesus nos guarde para a vida eterna. Amém. Venha, meu povo, partilhar da minha mesa. Com muito amor esse banquete eu preparei. Este alimento será força na fraqueza. Levanta e come deste pão que eu consagrei. Nós te louvamos, ó Senhor, por teu carinho, que se faz pão, se faz palavra e traz perdão. A Eucaristia nos sustenta no caminho, nutre a esperança e fortalece na missão. Pela paz do mundo, pela saúde do nosso Papa Francisco, pela saúde dos nossos enfermos, dizemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor, por esses sacramentos que recebemos, purifica-nos de toda a culpa, para que, libertos da opressão do pecado, nos alegremos com a plenitude do remédio celestial. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado, pessoal da Pascom, aqui da Santa Teresinha, que Deus abençoe vocês todos aí, tá bom? Toda a sua equipe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, amparo dos que em vós espera, abençoai, salvai, defendei e governai o vosso povo, para que, livre do pecado e protegido contra o inimigo, possa perseverar em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe para sempre. Graças a Deus. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti.